Ok, gente, então vamos lá. Nós vamos corrigir a prova de língua portuguesa do Colégio Militar de São Paulo 2020-2021, beleza? Então vamos lá. Nós vamos ler os três textos da prova, texto 1, 2 e 3, e vamos passar para a 13ª questão, certo? Depois da prova de matemática. Então vamos lá. Prestando atenção, hein, gente? Para a gente ver que tipo de narrador é esse aqui, hein? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Oi, Cauã. Boa Então noite, vamos lá. professora. Boa noite, vida. Nascemos numa família que gosta de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, o Paraty 2. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua construção, que aconteceu devagar. Porque do mar, desculpa, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Fecha o som aí, galera, para eu poder ler o texto. Gente, todo mundo prestando atenção no texto que eu estou lendo aqui, hein? Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. Nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então, pediu para irmos todos juntos na próxima vez. E nosso pai concordou. Ficamos felizes porque finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam como é. Para chegarmos lá, balançamos para cima e para baixo, para um lado e para outro, com movimentos nem um pouco agradáveis, nada parecidos com o que experimentamos em terra firme. Fomos para um continente que não tem dono, bandeira ou hino, onde sentimos temperaturas abaixo de zero. Dizem que ali é tudo branco e só tem gelo, mas, enquanto viajávamos, fomos descobrindo muitas cores e diferentes tons de branco. Sempre nos perguntam: o que vocês fazem lá? Tudo é a nossa resposta. É um lugar muito especial chamado Antártica. E por que tão especial assim? Quando deixamos a América do Sul rumo à Antártica, passamos pelo extremo sul do continente americano, o famoso Cabo Horn. A partir dali, navegamos pelo Estreito de Drake. Com muito mar pela frente, estamos sempre acompanhados por muitas aves marinhas, principalmente pétreis e albatrozes. Conforme nos aproximamos da Antártica, a água vai esfriando, ficando mais densa e o alimento começa a ficar mais concentrado, atraindo um número maior de animais. É como se entrássemos num enorme carrossel de animais e icebergs que flutuam em volta do continente antártico. Esse cinturão azul que abraça o continente é chamado Convergência Antártica. Ali sabemos que estamos mais perto do nosso destino do que de casa e temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. Depois de cruzarmos o Drake, que é a parte chata, porque todo mundo passa mal no barco, nossa ansiedade aumenta ainda mais. Alguns sinais indicam que finalmente estamos chegando. Não vemos mais albatrozes no céu, sentimos o vento gelado no rosto e não dá mais para ir do lado de fora sem luvas e gorros. Começamos a ver grupos de pinguins saltando para fora da água e focas se exibindo no mar. Quando nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg no caminho, a gente fica mais tempo do lado de fora do barco fazendo companhia para ele no frio. Achamos, achamos que ele gosta de sentir frio. Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos voltar para o calor da cabine. Mas, como esse é um momento especial, temos um combinado no barco. Quem avistar o primeiro iceberg da viagem ganha um prêmio. Assim, a gente sente coragem de ficar mais tempo no frio. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Eles vão surgindo com formatos e tamanhos diferentes. O que varia bastante também são as cores. As cores.
Dependendo da posição do Sol, das condições climáticas do dia, do tamanho do iceberg, da largura da parede de gelo, da densidade e outros elementos, um iceberg pode ser muito diferente do outro. Mesmo de longe, eles são muito diferentes. Não são apenas blocos de gelo, cada um é único. São tons de branco, cinza, azul e verde muito diferentes do que estamos acostumados a ver no Brasil. Leva um tempo para a gente se acostumar. A água vai batendo pouco a pouco no iceberg e o gelo vai se moldando, sendo esculpido em pontas, rampas, pequenas piscinas e cavernas. Formam-se até pontas de gelo que lembram estalactites, que a gente pode pegar com a mão e brincar de picolés de gelo. Muita gente conhece a frase "isso é apenas a ponta do iceberg", que usamos para dizer que tem muito mais do que parece em alguma coisa. Isso acontece porque a parte do iceberg que está acima do mar corresponde a apenas 30% do seu total. O resto está submerso. Este fato também é conhecido, mas ver icebergs ao vivo nos leva a pensar em coisas que nem todo mundo pensa. Quando um iceberg derrete, ele vai subindo ou capota e mostra a parte que estava debaixo d'água. Beleza, então, gente, ó, esse texto aqui, Férias na Antártica, olha aqui quem escreveu, né? Laura Klink, Tamara Klink, Marianinha Klink, Férias na Antártica, beleza, gente? Então, vamos lá. Vou ler agora o texto 2, para nós passarmos depois as nossas perguntas, ok? Como os icebergs quebram? Todo mundo prestando atenção no texto, hein, gente? Que lá vem as perguntas. De forma simples, icebergs descongelam. No processo, geralmente se partem e quebram em muitos pedaços, criando um caminho de pequenos pedaços flutuantes, podendo formar um círculo ao seu redor. Em geral, os icebergs derretem mais rapidamente na altura da superfície da água, devido à ação das ondas. Olha aqui nessa foto que ela está falando, né? Onde que os icebergs derretem mais? Hã? Na parte que está para cima. Na Nas águas. Na superfície da água. Na superfície, não na profundidade da água, né? Ó, tá vendo? Derreteu mais aqui e afunilou, tá vendo? Essa parte é fininha e essa parte está bem maior, tá vendo? Prestar atenção aí, gente, que eu tô lendo, hein? A entrada que se forma na superfície da água induz a quebra de blocos que estão pendentes acima ou mesmo submerso. As velocidades de derretimento e de quebra mudam com a água e a temperatura. Um grande iceberg, por exemplo, pode levar mais de 90 dias para se deteriorar completamente, quando a temperatura da água for cerca de 0 graus Celsius, enquanto que o mesmo iceberg poderia durar apenas 11 dias na água a 10 graus. Texto 3, esfriamento global. Quanto tempo durou a última era do gelo? Apesar de ser difícil determinar um número exato, sabe-se que ela ocorreu há cerca de 60 milhões de anos, no período conhecido como Terciário Superior da Era Cenozoica. A era glacial atingiu o ápice há 25 milhões de anos e a temperatura só começou a subir aproximadamente 14 milhões de anos mais tarde. O gelo dominou o planeta, depois que grandes meteoritos atingiram a superfície terrestre, levantando uma densa camada de poeira que impediu os raios do Sol de chegarem à Terra. Por causa disso, a temperatura média do planeta caiu de 15 para 10 graus Celsius, variação suficiente para eliminar grande parte da fauna e flora. Sobreviveram animais que não tinham dificuldade de locomoção, como as aves, e espécies com grande quantidade de gordura no corpo. Caso dos mamutes e dos tigres dentes de sabre. Não por acaso,
estrelas da franquia de filmes A Era do Gelo. Beleza, gente? Quem viu A Era do Gelo, o filme? Eu, Eu 3 também vezes. vi. Eu várias Eu também vezes. vi, eu gostava. Então, ó, quem eram os animais que representavam a Era do Gelo? Hã? É o mamute, tigre dente de sabre, o... Sabre. São os principais, né? Tá bom, vamos lá. Vamos Qual o agora nome? responder? Esse nome do outro. 13ª, vamos lá, ó. A prova de português ficou aqui atrás. 13ª. No trecho, então pediu para irmos todos juntos numa próxima vez, e nosso pai concordou. O ponto de exclamação indica a dúvida do pai sobre a ideia de viajar em família. B, a emoção dos filhos diante da concordância do pai. C, a discordância do pai sobre a ideia de viajar em família. D, a enorme alegria do pai com a ideia de viajar em família. E a enorme alegria da mãe ao fazer o pedido ao pai. Então, esse ponto de exclamação aqui, ó, gente, né? Nosso pai concordou. O que este ponto de exclamação está indicando aí? A letra D. Qual? C. A discordância do pai sobre a ideia de viajar em família. Ó, então a mãe pediu. Alegria do pai e a ideia de viajar em família. Presta atenção, gente, ó. Presta atenção. A mãe pediu para irmos todos juntos da próxima viagem. E nosso pai concordou. O que significa aqui esse ponto de exclamação, hein, gente? Letra B. Letra B. Muito bem, a emoção Guilherme. dos filhos diante a concordância do pai. Muito bem, Miguel, Guilherme, Júlia. A emoção dos filhos. Eles estão assim, nosso pai concordou, entendeu? Então, a emoção dos filhos diante da concordância do pai. 13ª, letra B de bola. Essa questão não estava difícil, hein, gente? Bora lá. 14ª. Releia o trecho. Nascemos numa família que gosta de viajar de barco e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, o Paraty 2. Assinale a alternativa correta em relação ao foco narrativo do texto Férias na Antártica. Foco narrativo. O que é foco narrativo, hein, gente? Foco narrativo é o que se trata. O tipo de Muito bem, Júlia Gabriele. Pode falar o tipo de? narrador. Muito bem. Então, olha só. Que tipo de narrador é esse texto? Nós nascemos numa família que gosta de viajar, e muito. Então, é o narrador o quê? Personagem. Muito bem, Júlia. Muito bem, Miguel. Narrador personagem. Por quê? Porque ele participa de de tudo. Muito bem. Participa dos fatos narrados. Ele narra, mas ele também está fazendo a participação, né? Ele está viajando. Muito bem. Então, bora lá, ó. Narrador onisciente? Não, tá fora. Narrador observador? Não. Narrador onisciente? Não, a gente já eliminou 3, ok? Então, bora lá. Letra A. É um narrador personagem que não participa da história? Não. Ele participa? Não. Ele participa da história. Claro que sim. É né? um Ele dos participa. protagonistas até. Exatamente. Então, ó, 14ª D. letra D de dado. Trata-se de um narrador personagem que conhece e participa dos fatos narrados. Beleza, vamos continuar. 15ª questão. Estou gostando de ver vocês. Vamos embora. No contexto do que é narrado pelas crianças, o trecho "Fomos para um continente que não tem dono, bandeira ou hino". Então, quando ela fala assim, nós fomos para um continente que não tem dono, não tem bandeira, não tem hino. Então, quando ela fala assim, está transmitindo uma ideia de
Aventura, cansaço, tédio, arrependimento ou irritação? Eu acho que é Aventura. aventura, professora, letra A. Muito bem, Eduardo. Aventura, letra A. É uma aventura mesmo que eles foram fazer, né? Certo? Então, 15ª, letra A. Parabéns. Aparece para mim aí, Giulia, Lucas, Eduardo. Vamos lá, continuando. Questão 16. Observe o emprego da palavra quanto no trecho, ó. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Assinale a alternativa que expressa a ideia que foi atribuída. Esse quanto aqui, né? Ele quer saber qual é o sentido, né, dessa palavra nessa... Desculpa. A professora fala alto mesmo, né? É porque ela acha que vocês querem, que vocês às vezes não estão me ouvindo bem. Vamos lá. Então, ó, esse quanto aqui, né? Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior o número de icebergs. Qual é o sentido dessa palavra? É o sentido de tempo? É o sentido de finalidade? Estou com a finalidade. É o sentido de consequência? É o sentido de comparação? Ou esse quanto é o sentido de proporção? O que é consequência, comparação e proporção? O que é consequência? É quando você faz alguma Consequência é coisa, aquilo que vem acontece depois do uma que você faz. consequência. Sim, tem uma causa e uma consequência, né? Esse quanto aqui é uma causa? Tem causa e consequência? Quanto mais nos aproximávamos, maior número de icebergs. Não. Não, muito bem, Miguel. Professora, eu acho que é Não. A. É a A? Ó, consequência não é, né? Ele está comparando? É um sentido de comparação? Ou esse iceberg é tão grande quanto o outro iceberg? Nosso barco é tão grande quanto... Está fazendo comparação? Não. Não, Tá fazendo muito bem. Muito bem, não está comparando. Ele está falando o seguinte, ó. Quanto mais nos aproximávamos da Antártica, maior era o número de icebergs. Está falando de tempo, de finalidade? Ou está falando de proporção? Professora, o que é proporção? Proporção é assim, ó. A proporção... Deixa eu pensar num exemplo. À medida que eu estudava, mais eu aprendia. A proporção que eu chegava, a proporção que eu viajava, mais eu chegava perto. À medida que, a proporção que, entende? Então, olha só. Quanto mais nos aproximávamos, maior o número de icebergs. A proporção... Professora, então é tempo. A proporção que nos aproximávamos da Antártica, maior era o número de icebergs. À medida que nos aproximávamos da Antártica, maior era o número de icebergs. Esse quanto está dando ideia de tempo, de finalidade ou de proporção? Tá dando ideia de tempo. Quanto mais nos aproximamos. É de tempo ou é de medida? Medida. Eu acho que é medida. Medida é a mesma coisa que proporção. À medida que eu chegava próximo do iceberg, ele ficava azul. Está dando ideia de tempo ou de medida? Tá dando ideia de proporção. Proporção. Então, não é tempo, né? Professora, Então, essas 16ª... questões correspondem às primeiras questões da prova, né? A quarta, essa quarta, né?
Sim. Então, essa 16ª questão, qual é a resposta, gente? Letra Verdade, professora. Letra E, muito bem, proporção. Então, à medida que eu chego perto, eu vejo os pinguins. Deu para entender? Oi, Isadora, tudo bom, vida? 17ª questão, vamos lá. A construção textual, na construção do texto, há elementos e expressões que estabelecem uma relação harmônica no sentido do texto. Desta forma, assinale a alternativa em que a relação entre a palavra ou expressão em destaque e sua intenção comunicativa está correta em... Vamos lá, hein? Ó. Quando ficou pronto, esse quando aqui que está grifado, ele tem valor de espaço? Lá no texto 1, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando o cara estava construindo o barco, né? Paraty 2. Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez. Esse quando está dando ideia de... Está dando sentido de valor espacial? Não. Não. Está dando sentido de tempo, né, gente? Então, não é a letra A. A letra A está errada. Tem valor Sempre espacial errado. Sempre nos perguntavam, expressa uma circunstância de frequência, sem Sim. prejuízo? Sim, gostei. Quem falou? Miguel Arguello. Muito bem, Miguel. Sempre, então, sempre está dando ideia de frequência. Muito bem, né? Essa daqui é boa. Vamos ver o resto? Conforme nos aproximamos da Antártica, indica a ideia de consequência? Não. 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 Conforme nos aproximávamos, né? Não está dando ideia de consequência, porque a ideia, à medida que, né, nos aproximávamos, está dando ideia de proporção esse A conforme, proporção que não né? é a Exatamente, mesma. e não de consequência, certo? Tá. Ali, sabemos que estamos mais perto do nosso destino. Ali é sinônimo de aqui? Não. Ali- Distância. Não, ali e aqui são antônimos. Porque ali Exatamente. é lá. E aqui É aqui, é onde eu estou. é cá, né? Ali é lá e aqui é cá. Então, o aqui não tem nada a ver com o ali, certo? Concordam comigo? Sim, são antônimos, não sinônimos. Mas, olha esse mais aqui. Como esse é um momento especial, esse mais indica a ideia de negação do que é dito na sequência da frase? Não, mas Não, como é uma não, circunstância especial. Então, tipo, não está negando, mas sim está aceitando, tipo, Ó, tá, mas então, beleza, Como não é é um- negação, né? Porque quando a gente tem uma ideia de negação, a gente tem um advérbio de negação, né? Não, nunca, jamais, ó, jamais irei à Antártica. Não gosto do frio. Jamais irei. Então, esse jamais, ele dá a ideia de negação, né? Um advérbio que fala disso, né? Não, nunca, né? Não vou, indica a ideia de negação. Agora, esse mais, hein, gente? Esse mais, ele indica a ideia de quê? E, geralmente, ó, fica ideia de aceitação. de aceitação. Olha só, texto 1, linha 28. Vamos lá na linha 28. Um pouquinho. Cadê? Achamos que ele gosta de sentir frio. O pai, né? Porque vivia lá fora. Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos voltar para o calor da cabine. Mas, como é um momento especial, temos um combinado no barco
Quem avistar o iceberg ganha um prêmio. Então, olha, eles estão falando que eles estão com frio e com calor, certo? Agora ele fala assim, e nós gostamos de ficar dentro da cabine porque é calor. Mas, como é um momento especial, estamos viajando pela Antártica, né? Quase ninguém faz isso. A gente fica fora, fica lá fora. Temos um combinado de ficar fora. Esse mais aqui, ele está dando ideia de quem, gente? Eu já ensinei isso para vocês. Ideia de oposição? Muito bem, Lucas Borges. Ideia de oposição. Muito bem, garoto. Ideia de oposição. Olha, nós gostamos de ficar dentro da cabine, porque lá é quentinho. Mas, olha a ideia contrária aí chegando. Mas, como é um momento especial, a gente vai ficar no frio. Deu para entender? Então, essa conjunção, ela dá a ideia de oposição. Quando essa conjunção dá a ideia de oposição, é chamada de conjunção o quê? Conjunção adverbial? Quase você acerta, ainda não é isso. Conjunção. Adversativa? Muito bem, Lucas Borges. Conjunção adversativa. Oh, maravilha! Então, ela não está dando ideia de negação. 17ª questão, letra correta é a letra B de bola, beleza? Continuando aqui. 18ª. Todo texto possui uma intenção comunicativa. Claro, o texto é produzido para que a pessoa se comunique conosco. Considerando-se o texto 2, como os icebergs se quebram, assinale a alternativa que apresenta corretamente a finalidade do texto. Então, qual é a finalidade do texto 2? Vamos lá. Vocês lembram do texto 2, daqueles icebergs lá que ele estava falando que eles descongelam? Como os icebergs se quebram? Exatamente. Então, a finalidade do texto 2 é resgatar um episódio histórico sobre os icebergs, informar o leitor sobre o fato envolvendo o degelo dos icebergs, alertar sobre o perigo de trafegar em regiões com icebergs, exaltar a beleza dos icebergs ou contar uma história fantasiosa sobre icebergs. Eu acho que é a letra B. Qual é o objetivo do texto 2? Vocês lembram? O objetivo do texto 2 é informar sobre o degelo dos icebergs. Exatamente, Miguel. Os icebergs descongelam, né? Eles se partem, se quebram em muitos pedaços. Em geral, o iceberg derrete mais rapidamente na altura da superfície da água devido à ação das ondas. A entrada que formam na superfície de água induz a quebra de blocos. As velocidades de derretimento do iceberg depende da temperatura da água. 90 dias se for com 0 graus Celsius. 11 dias se a temperatura da água estiver a 10 graus Celsius. Então, é um texto de qual tipo esse texto 2? É um episódio histórico? Não. Não, muito Não bem, é um Miguel. episódio. Não é uma história, né? Ele não está falando de história. Não colocou data, não está falando de história. Ele queria informar sobre os fatos envolvendo o degelo dos icebergs? Sim. Sim, Foi o muito que eu bem, disse. Miguel. Essa é boa. Pra B. Alertar sobre o perigo? Falou lá de perigo? Não. Não. Não falou nada de perigo. Exaltar a beleza dos icebergs? Falou da beleza? Também não. Não. Então, era uma história fantasiosa sobre icebergs? Não. Não. 18, letra B. Muito bem, estou gostando de ver vocês. 19. Com base nas informações do texto 2, pode-se afirmar que
O derretimento dos icebergs ocorre de forma mais rápida nas suas partes submersas, nas suas partes mais altas, nas partes mais próximas da superfície da água, em todas as suas partes e nas partes mais estreitas. Essa questão é fácil. O que vocês vão marcar? Letra C. Muito bem, Guilherme Piroli. Letra C. Lembra? As ondas batem e eles derretem mais rapidamente na superfície da água. Muito bem. 20ª foi anulada. 21ª. Após refletir sobre as curiosidades apontadas pelo texto 2, assinale a alternativa que descreve o efeito da ação das ondas nos icebergs. Então, vamos lá. Os icebergs se unem uns aos outros e aumentam o volume? Não. Falou isso? Não. A temperatura das ondas ajuda na formação mais sólida do iceberg? Não. Quer dizer que quanto mais Não. onda, mais ele fica. Não. As ondas preservam o formato dos icebergs? Não. 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 As ondas elas vão batendo e aí é que eles vão tomando formatos diferentes, né? É. Exatamente. As ondas quebram os icebergs em vários pedaços que favorecem Sim. posteriormente o degelo? Sim. Isso é boa. Sim. Sim. Estou gostando de ver, vocês estão acertando várias questões hoje. A ação das ondas não tem nenhum efeito sobre os icebergs? Não. Não, ela tem Tá errado. Tem efeito. Tem efeito. Né? Beleza, então, 21ª, letra D de dado. 22ª. Ao compararmos os textos 2, como os icebergs se quebram, e o texto 3, sobre o esfriamento global, lembra da Era do Gelo? Podemos afirmar que apenas o texto 3 responde à pergunta feita no título? O texto 2, ele não conclui porque os icebergs se quebram? Deu qual a letra, Pro? O texto 2, ele não conclui a causa da quebra dos icebergs? Ou conclui? Ele conclui. Ele conclui. Então, ó, a Ele letra A conclui. está errada, né? Muito Tá. bem, Miguel. O texto 2... Derretem mais rapidamente na altura da superfície, da superfície Exatamente. da Isso água mesmo. devido à ação das ondas. Bem, acabou Tá. o parágrafo. Então, bora lá. Letra B, apenas o texto 2 apresenta dados científicos? O texto 3, ele não apresenta dados científicos? Ele é um texto fantasioso? Também não. Também não. Quem falou? Gostei. Miguel. Muito bem, Miguel. O texto 3, ele não é fantasia. Ele é o quê? Texto 3, Ele é informativo também. Ele é informativo também, muito bem. Ele é verídico. Ele dá as datas, né, da Era do Gelo. Ele diz quais são os animais que viveram aquela Apesar época, de né? ser difícil determinar em números exatos, sabe-se que ela se corroeu há cerca de 60 milhões Isso da mesmo. Era Cenozoica. Então, ambos os textos, tanto o 2 quanto o 3, eles alertam para o risco do degelo dos icebergs? Não, Não. porque o 3 é sobre O 3 é sobre a Era do Gelo, esfriamento nem estão global, falando. quando o tempo durou a última Era do Gelo. Letra D. Ambos se baseiam em crenças populares acerca das regiões geladas do planeta. Quer dizer que é tudo crença popular, não é texto Não. informativo. É informativo. É informativo, informativo. não é crença popular. Ambos partem de uma pergunta para estimular a leitura de explicações científicas apresentadas nos textos. O que vocês acham da Sim. letra E? Tá certo. Sim, muito bem, sim. Júlia Gabriele. 22, letra E. 23. Relendo o texto 3, apesar de ser difícil determinar um número exato, sabe-se que ela ocorreu há cerca de 60 milhões de anos, no período conhecido como Terciário Superior. É possível afirmar que ela substitui o termo a Era do Gelo, esfriamento global, Era Cenozoica, temperatura ou densa camada de poeira?
Era do gelo. Era do Muito gelo. bem, Júlia Gabriele. Ora, questão fácil. Se o texto está falando da Não. Era do Gelo, e ele Professora, falou, ela ocorreu há cerca de 60 milhões de anos. Então, se eu estou falando de tempo decorrido, ele está falando da Era do Gelo, né? Tá? professora, e Pode também falar. essa questão é pegadinha, porque no título do texto está falando esfriamento global, como aí, na B. Certo. Só que não é, né? Não é esfriamento global. A gente está falando de Era do Gelo, tá? 24. Com base nas informações contidas no trecho T3, por causa disso, a temperatura média do planeta caiu de 15 para 10 graus, variação suficiente para eliminar grande parte da fauna e flora. Qual é a alternativa que substitui por causa disso, sem alterar o sentido? No entanto, imediatamente, mesmo assim, lentamente ou consequentemente? Consequentemente, Muito bem, Letra Miguel. E. Consequentemente, vai substituir o por causa disso, né? Consequentemente, né? A temperatura caiu. Então, 24ª letra E. Muito bem, deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Tá? Ok, então nós vamos agora corrigir as 4 últimas questões da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro 2019-2020, certo? 17ª, 18ª, 19ª e 20ª questão. Então, vamos lá. O texto 4. Como será a alimentação dos humanos no futuro? Interessante esse texto, né? Com o aumento da população mundial, a redução de recursos e mudanças na dieta, muita gente prevê que no futuro a humanidade enfrentará uma competição por alimentos sem precedentes. Aliás, segundo os mais fatalistas, se as coisas continuarem como estão, por volta do ano de 2050, seremos testemunhas de uma onda de fome que poderá afetar todo o planeta. Algumas estimativas apontam que dentro de apenas 1 ou 2 gerações, a população mundial terá aumentado em alguns bilhões de habitantes. E boa parte dessa gente toda se concentrará em grandes centros urbanos. Assim, além da falta de recursos naturais, é preciso encontrar formas de fazer com que os alimentos cheguem até essas áreas e supram as necessidades de todos. Então, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo o texto? sim, Sim. Eles estão Sim. dizendo aqui que em 2050 vai ter tanta gente, bilhões de pessoas no planeta, e eles estão perguntando como será que vai ficar a nossa alimentação. E ele diz aqui que os mais fatalistas, né? Os pessimistas, eles dizem o seguinte, que nós vamos ficar com fome. É isso que eles estão falando, né? Continuando. Por sorte, já existem cientistas quebrando a cabeça para encontrar soluções para a iminente crise de alimentos, apostando na tecnologia e na ciência. Uma saída talvez seja uma mudança na dieta. E para Richard Archer, um desses cientistas preocupados, dentro de um período de 25 anos, a alimentação humana se baseará principalmente em produtos altamente processados e, diferente dos itens disponíveis de hoje em dia, nutricionalmente equilibrados. Olha só, gente, imagina se a gente fosse nossa, eu se só comendo alimentar. besteira nutricional. Já pensou, Miguel, se a gente fosse se alimentar de comprimidos? Vamos lá. Segundo Archer, além de nutritivos, os alimentos processados podem ser preservados por mais tempo. Vai ficar na minha gaveta um tempão o alimento, porque ele não vai estragar, né? Cadê? Podem ficar preservados por muito tempo, além de serem mais facilmente transportados. Contudo, antes que eles substituam os alimentos atuais, alguns problemas precisam ser contornados. Atualmente, quando falamos em produtos processados, logo imaginamos alimentos recheados de gordura, sal e açúcar.
As opções mais equilibradas existem, mas não agradam ao paladar dos consumidores pela falta de sabor. Assim, um dos maiores desafios da indústria de alimentos é encontrar formas de desenvolver produtos processados que sejam saudáveis e saborosos. Outro problema para o futuro é o consumo de carne vermelha. Segundo o Archer, a produção atual já é vista como cara e ineficiente, e no futuro, como a já prevista escassez de água e o espaço para o cultivo, esses produtos se tornarão economicamente inviáveis. Vocês estão vendo? Se crescer muito a população, ele está dizendo aqui, ó, a carne, né? O consumo de carne vai ser ineficiente. Não vai ter carne para todo mundo. Tem que arrumar outro jeito de se alimentar, né? Dessa forma, o consumo de carne se limitará a quantidades cada vez mais reduzidas, dando lugar à ingestão de proteína animal misturada à proteína vegetal e outros ingredientes que garantirão o sabor e o valor nutricional dos alimentos. Outra tendência apontada por Archer é o cientista, né? Será o emprego de equipamentos de 3D para imprimir refeições e, de acordo com o cientista, esses dispositivos permitirão que os usuários fabriquem suas criações culinárias e comidas que nem sequer existem ainda. Além disso, ele prevê o desenvolvimento de tecnologias que permitam criar ingredientes livres de calorias e que possam encapsular, viu? Encapsular é formar cápsula, tá vendo? Cápsulas de alimentos, ó, não falei? A gente vai se alimentar de comprimido? Professora, eu tô imaginando agora. Filho, vamos comer, você abre a gaveta, pega aqueles Caixinha de remédio. Pega os você abre comprimidos. assim. Abre assim, então aqui, ó, uma pra você, uma pra mim. Exatamente. Ó, criar ingredientes que possam ser encapsulados, tá vendo? Cobrir e proteger e liberar nutrientes compostos de alimentos bioativos. E, segundo Archer, as mudanças na dieta não se limitarão apenas aos humanos, pois, conforme explicou, animais como frangos e peixes poderão ser alimentados com algas e insetos cultivados industrialmente. Entretanto, apesar de todo esse otimismo com respeito às soluções para o futuro, com uma população mundial cada vez mais urbana e ávida por comodidades, suprir a necessidade de toda essa gente e, ao mesmo tempo, atender os gostos de todo mundo, não será tarefa fácil. Beleza. Então, vamos lá, a 17ª questão. No trecho, com uma população mundial cada vez urbana mais ávida por comodidades, o termo negrito é esse que está mais escuro, tá? Uma população urbana e ávida. O termo negrito pode ser substituído sem alteração do sentido pela palavra uma população cada vez mais urbana e ansiosa por comodidades, uma população mais urbana e medrosa, uma população mais urbana e generosa, uma população mais urbana e resignada, uma população mais urbana e equilibrada. O que é ávido? Algo ávido, eu acho. Uma população mais urbana e ávida. Eu acho que algo ávido é algo, sabe, ansioso, eufórico. Que mais? Só o Miguel que falou que é. O Miguel já deu a opinião dele. E vocês? Muito bem, Miguel. É uma população cada vez mais urbana e ansiosa por comodidades. Muito bem. 17ª questão, letra A. Parabéns aí, Miguel. Estou gostando de ver. Vamos embora. 18ª. No verso Engolia com voracidade, o poema O Bicho, a ideia expressa encontra correspondência com o primeiro parágrafo do texto 4. Então, nós vamos ter que ler um pouquinho aí o parágrafo, né, o poema O Bicho, para a gente poder responder essa questão. Então, vamos lá. O bicho. Esse aqui, ó, é o texto 3, O Bicho, tá? É só ler aqui comigo, Miguel. Não, é que eu já tenho aqui, daí, ó. Ah, tá bom. Então, bora lá. Ó,
Presta atenção, hein, gente? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. O que é detritos, hein, gente? Detritos são destroços, eu acho. Destroços. Detrito. O que mais que eu posso colocar aqui como sinônimo? São os restos de alguma construção. Quando você descreve alguma Muito coisa. bem. tem Então, os- pode-se colocar que é lixo, tá? Então, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema aqui é de Manuel Bandeira. Vocês estão vendo que esse poema ele está fazendo correlação com essa alimentação do futuro? Quantas pessoas vão ter no futuro a mais? Hã? Bilhões de habitantes. Bilhões de habitantes. O que será que acontece, então? Né? Bora lá. Daí deve acontecer isso. Então, olha só. 18. Engolia com voracidade. A ideia expressa encontra correspondência com o primeiro parágrafo do texto 4, uma vez que revela, o primeiro parágrafo do texto 4 é esse aqui, ó. Com o aumento da população mundial, a redução de recursos e mudanças na dieta, muita gente prevê que no futuro a humanidade enfrentará uma competição por alimentos sem precedente. Hã? Já pensou? Então, bora lá. Competindo por alimentos. Então, o cara lá, ó, não cheirava e não... Ele pegava... Não o negócio, examinava. não examinava, não cheirava e ia lá e comia. Então, bora lá. No verso engolia com voracidade, o poema O Bicho, a ideia expressa encontra correspondência com o primeiro parágrafo do texto 4, uma vez que revela a diminuição de áreas plantadas, consumo de produtos processados, concorrência por comida disponível, alteração no ritmo de produção de alimentos ou crítica aos hábitos alimentares nos centros urbanos. 18ª. Se eu relacionar o texto 3 com o texto 4, né? Engolia com voracidade, qual é a alternativa que faz sentido aqui? C. Para mim também é C. A C. correspondência C. por comida disponível. Muito bem, lembra? Ele não quer saber nem o que é. Ele pegou lá e comeu. Então, concorrência por comida disponível. Muito bem, estou gostando de ver vocês. 19ª. Uma preocupação semelhante entre o texto publicitário abaixo e o texto de Maria Luciana Rincon é. Então, olha só, tem o texto aí, né? Quando o assunto for alimentação, não feche os olhos. Então, ó, exija os alertas dos triângulos nos alimentos. Não, quando o assunto for alimentação, nesse texto aqui, ó, não feche os olhos. Então, ele está dizendo aqui, ó, você tem que ir lá no alimento e ver, ó, alto em sódio, alto índice de açúcar, alto índice de gorduras saturadas. Certo. Então, quando o assunto for alimentação, nesse texto 3, não feche os olhos. Por exemplo, se eu sou hipertensa, qual é o alimento que eu não posso comer de jeito nenhum? Algo alto em sódio, em 2 ou açúcar 3? e em gorduras. Se eu for hipertensa, se eu tenho pressão alta, qual o alimento que eu não posso comer de jeito nenhum? A 3. Gorduras insaturas. Gordura ou sal? Sal. Sal. Tá bom? Então, bora lá. Vamos ver a questão. Ó. Participe agora da consulta pública da Anvisa. Então, olha só. Cadê a pergunta? Uma preocupação semelhante entre o texto publicitário abaixo
E o texto de Maria Luciana Rincon é... Qual é o texto da Maria Luciana Rincon? É o texto... Cadê? Disponível... Como será a alimentação dos seres Eu acho que é o humanos? bicho. Deixa eu ver. Ah, é esse aqui, ó. Maria Luciana Rincon, tá? É o texto 4, como será a alimentação do futuro. Lembra? Vamos fazer cápsulas para a gente se alimentar. Então, ela quer saber o seguinte. Uma preocupação semelhante entre o texto publicitário abaixo e o texto de Maria Luciana Rincon é A. O incentivo ao consumo de orgânicos, a inovação de tecnologias de produção, a importância da produção de proteína animal, a força da imagem na comercialização de alimentos ou o cuidado do consumidor com produtos processados. Hein? Eu acho que é a letra E. Eu também acho que é a letra E, professora. Muito bem, ele está dizendo, é a letra E mesmo, ó. Ele está dizendo aqui, ó, não coma comidas com muito sal, não coma comidas com muito açúcar. Então, vai vir esses lembretes aqui nos produtos, né? Muito bem, 19, letra E. Estou gostando de ver vocês. 20ª e última questão para a gente fechar. É possível relacionar os textos 1, 2, 3 e 4 desta prova por terem em comum a luta pela sobrevivência, a impossibilidade de encontrar alimentos, as tecnologias para a produção dos alimentos, a falta de perspectiva para resolver o problema da fome ou a necessidade de desenvolver formas sustentáveis de alimento. Eu acho Os que é a D. textos, por exemplo, vamos pegar o texto 2, né? Que ele vai falar lá o bicho. Aqui, né? Ó, engolia com voracidade. Não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho era um homem. Ele catava comida entre os detritos. E aí, essa Professora. daqui, ó, o texto 4, rapidinho, está preocupado como vai ser a alimentação do futuro, né? Vai chegar muita gente, vai nascer muita gente lá em 2050 que nós vamos fazer. Então, a 20ª questão é, se eu relacionar os textos que a gente leu aqui, né? O que eles têm em comum? Eu acho que é a letra A falta E, professora. de perspectiva para resolver o problema da fome. Você falou, Júlia, É a Gabriela? necessidade de desenvolver formas sustentáveis de alimentos. Olha só, o texto do bicho, ele está falando de resolver o texto do bicho, lembra? Do bicho. Esse texto do bicho, ele está falando de desenvolver as formas de alimentos? O do bicho? Não. 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 Então, eu não posso pegar o texto 4 e marcar só com base no texto 4. Eu tenho que pensar nos outros. Esse texto aqui, que é o 3, que é o do bicho, ele está falando de qual assunto? Sobre o problema da fome mundial. Muito bem, meu Miguel. O texto 3, ele está falando... O texto 3 não fala de processamento, ele está falando da fome. O bicho, o homem comendo qualquer coisa. E o texto 4, ele também relaciona com a fome? Ele está preocupado com a fome? Não. Não? Ou sim? Sim. Sim. Sim, porque ele falou assim, gente, ó. Ele disse o seguinte. Gente, a população está crescendo. Como é que nós vamos fazer para alimentar os seres humanos? A carne não vai dar. Nós vamos precisar fazer cápsulas, entende? Então, ele está preocupado também com qual problema, o texto 4? Então, A falta de perspectiva para resolver o problema da fome. Não. Qual que é a questão, Júlia? A luta pela sobrevivência. Lembra?
O texto 2 está falando, eu vou comer qualquer coisa que aparecer na minha frente, eu não vou cheirar, eu não vou tocar, eu não vou examinar, eu só vou comer. Então, se o texto 3 está falando sobre isso, então é a luta pela sobrevivência, tá bom, galera? Maravilha, ó. Corrigimos várias questões. Deixa eu dar um pause aqui.